Agora falando sobre a importância dos dados estatísticos, os dados estatísticos têm importância direta com o desenvolvimento da sociedade. É a partir deles que podemos avaliar o desenvolvimento socioeconômico de um país. Podemos ainda avaliar características de cada região, em busca de políticas públicas para a resolução dos mais variados problemas. Agora falando sobre o PIB do Brasil, a composição do PIB brasileiro leva em conta os três grandes setores da economia, o setor primário, secundário e terciário. Desses três, no cenário mundial, o Brasil é líder na produção agrícola de alguns gêneros, como soja, cana-de-açúcar, café, carne bovina para abate e laranja. Contudo, mesmo com essa liderança no setor primário, é o setor terciário, comércio e serviços, que mais contribui para as riquezas internas. Cerca de 70% do PIB nacional corresponde ao setor terciário, sendo ele o que mais emprega no país. Nos últimos 20 anos, o Brasil venceu períodos de bons e ótimos desempenhos econômicos, exceto em 2009, 2015, 2016 e 2020, anos em que o crescimento econômico foi negativo. Dados divulgados em 2020 pela agência econômica Austin Rating mostraram o Brasil entre os 10 maiores PIBs do mundo. As sucessivas quedas do PIB brasileiro desde 2015 e 2017, associadas ao baixo crescimento nos últimos 3 anos, fizeram com que nossa economia encolhesse, saindo do seleto grupo dos maiores PIBs mundiais. Atualmente, o Brasil ocupa o 12º lugar no ranking dos maiores PIBs do mundo, com uma produção aproximada de 1,4 trilhões de dólares. Os três maiores países com os maiores PIBs, em primeiro lugar, os Estados Unidos, com 20,8 trilhões de dólares, China, com 14,8 trilhões de dólares, e em terceiro, o Japão, com 4,9 trilhões de dólares. Falando um pouco mais sobre a pandemia, no quarto trimestre de 2021, o Brasil encerrou com um crescimento de 4,6% no PIB, totalizando 8,7 trilhões de dólares, o que já deu para recuperar grande parte das perdas ocasionadas pela Covid-19. O Índice de Desenvolvimento Humano, conhecido como IDH, ele mede a saúde, educação e renda. O IDH do Brasil cresceu de 0,762 para 0,765 em 2019. No entanto, ele caiu 5 posições no ranking em relação ao ano anterior, ficando em 84º lugar entre 189 países. O gráfico da direita mostra o IDH do Brasil de 1990 até 2019, onde em 2017 ele subiu de 0,761 para 0,765 em 2019. No da esquerda, ele mostra o IDH dos países sul-americanos, onde o Chile ocupa o primeiro lugar com 0,851 entre os países, já o Brasil ocupa a sexta colocação e a Guiana a última com 0,682. E na posição global, o Chile fica em 43º, o Brasil 84º e a Guiana em 122º. Agora eu vou falar da renda média do brasileiro e sua oscilação durante a pandemia. Segundo o IBGE, com dados de 2019, 90% dos brasileiros têm renda inferior a R$ 3.500 por mês e 70% ganham até 2 salários mínimos, R$ 1.871 para um salário mínimo de R$ 998 em 2019 isso. E o rendimento médio habitual dos trabalhadores, que ele pega a soma de todos os trabalhos do brasileiro, foi de R$ 2.587 em 2021. Que teve a queda de 7% referente ao valor de 2020, que é R$ 2.782. E segundo uma pesquisa de amostra de domicílios da PNAD contínua, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no quarto trimestre de 2021, a renda permaneceu em R$ 2.447, 3,6% abaixo do terceiro trimestre e 10,7% abaixo do período de 2020. E é o menor valor de rendimento da série histórica da pesquisa, que foi iniciada em 2012. A gente pode perceber que a pandemia abaixou em muito o rendimento médio do brasileiro. E um problema que a gente pode perceber é que ela continua caindo e batendo recordes negativos. Agora a gente tem um gráfico do rendimento médio por categoria de ocupação. O gráfico está em reais e a gente pode ver aqui que pessoas com carteira, fazendo uma comparação de um ano, diminuiu, não muito, mas diminuiu o valor, e que esse valor só diminuiu para todas as categorias. Isso mostra que a pandemia já no início já estava afetado e continua afetando. Nenhuma melhora em nenhum setor. Segundo a Unicef, mais de 635 milhões de estudantes continuaram afetados pelo fechamento das escolas. Isso a interrupção da educação significou que milhares de crianças perderam consideravelmente o seu aprendizado e a sua alfabetização na leitura.
Agora falando um pouco sobre os danos da pandemia à escolaridade mundial, em países de baixa e média renda, as perdas de aprendizado devido ao fechamento das escolas deixaram até 70% das crianças de até 10 anos incapazes de ler ou entender um texto simples, em comparação com o começo da pandemia, que era de 53%. Na Etiópia, estima-se que as crianças da escola primária tenham aprendido de 30% a 40% da matemática que teriam aprendido se fosse em um ano normal letivo. No Texas, por exemplo, 2/3 das crianças do terceiro ano tiveram testes de matemática abaixo do nível de série em 2021, em comparação com a metade das crianças em 2019. Na África do Sul, as crianças em idade escolar estão entre 75% e 100% de um ano letivo atrás do que deveriam, cerca de 400 a 500 mil estudantes. Sobre os danos da pandemia à escolaridade brasileira, em vários estados brasileiros, cerca de 3 a cada 4 crianças do segundo ano estão fora dos padrões de leitura. O número de crianças de 6 a 7 anos no Brasil que não sabem ler e escrever cresceu 66,3% em 2019 para 2021. Ao todo, 2,4 milhões de crianças brasileiras não estão alfabetizadas nessa faixa etária, isto é quase metade, 40,8% do grupo inteiro. Um crescente grupo de evidências mostra que a Covid-19 causou altas taxas de ansiedade e depressão entre crianças e jovens, com alguns estudos descobrindo que meninas, adolescentes e pessoas que vivem em áreas rurais são mais propensas a experimentar esses problemas. E realmente é um problema decorrente. Os danos são evidentes ainda hoje, como por exemplo a última prova de Química e Biologia aplicada na Escola 61 na última sexta-feira, dia 8/4, onde muitos alunos choraram e tiveram crises de ansiedade. Bom, eu vou falar um pouco sobre o preconceito e a desigualdade social que temos hoje no Brasil, né? E ao todo, 47,4% das crianças negras não estão completamente alfabetizadas. Entre as pardas, o índice é um pouco menor, que é 44,5%. E entre as crianças brancas, o número que temos hoje, né, no Brasil é de 35,1% que não são alfabetizadas. E quando avaliamos os domicílios ricos do país, o índice ele é de 16,6%, e já o índice de pessoas que têm uma classe mais baixa, uma classe um pouco mais pobre, o número ele aumenta, ele parte para 51%. Daí a gente percebe a desigualdade social, né? Tanto quanto em relação às crianças, que a porcentagem de crianças negras alfabetizadas é bem maior das que não são alfabetizadas do que as das crianças brancas, né? E agora eu vou falar sobre o aprofundamento da análise com a comparação da notícia, que foi dada anteriormente. Bom, pegamos uma notícia do caso das escolas de rede estadual do ensino, que promovem ações e nivelamento para a aprendizagem dos alunos. O que isso significa? A gente pegou uma notícia de 11 de abril, bem recente, sobre uma escola em Minas Gerais que fez o que aqui a gente chama de São Paulo de Provão. Eles fizeram, em vez desse nome, colocaram intensivão, que seria 2 semanas exclusivamente de língua portuguesa e matemática. E eles fizeram isso porque, com a pandemia do Covid-19, os níveis de aprendizagem caíram drasticamente. E como em Minas Gerais, essa escola, como o SESI também tem um ranking, eles viram que depois que refizeram um ranking não deu muito certo e as notas estavam, em comparação com os anos anteriores, extremamente baixas. Então eles fizeram um intensivão de 2 semanas e com isso visando recuperar toda a pandemia que teve para assim poder continuar com os estudos normais. E aí tem até uma passagem que ele faz: a Secretaria de Estado de Educação ofertou o regime de estudo não presencial a todos os alunos da rede estadual do ensino e agora, com a volta das aulas 100% presenciais, as escolas estão se mobilizando com a realização de ações de nivelamento que visam recuperar conteúdos ministrados durante o período de pandemia e perda de aprendizagem dos alunos que apresentaram mais dificuldade. Então seria uma coisa boa não somente para os alunos que não tiveram essa perda, como dos alunos que têm uma certa dificuldade nessas matérias.